Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Já chegamos à lição de número 10, isso mesmo, quase estamos aí chegando ao findar dessa lição tremenda que tem sido aí estudarmos o Evangelho de Marcos. Lembrando que no próximo trimestre teremos a alegria de estudarmos também um outro Evangelho, mas aí sim o Evangelho de João, a qual eu gosto muito. Chegamos à lição de número 10, que traz o título Os Últimos Dias. E o verso para memorizar se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, no verso 26 ao 27, que diz assim: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos, no capítulo 13, você vê ali um ponto inicial dentro do contexto do ministério de Cristo, e ele vai até um marco final, que é a volta de Jesus. Ele faz um paralelo ali também, podemos dizer assim, com Mateus capítulo 24, onde você vê alguns acontecimentos, dentre eles a destruição de Jerusalém, alguns acontecimentos que aconteceriam no planeta Terra, mas você também vê o contexto da volta de Jesus. E Marcos 13, então, vem relatando a respeito deste ponto, em especial ali a importância de fazer com que o povo de Deus ele pudesse realmente se preparar para a breve volta de Jesus. Quando nós chegamos aqui à lição de domingo, um pouquinho antes do capítulo 13, o capítulo 12 ali, no versículo 41 ao 44, vem falando sobre duas moedinhas na caixa de oferta. E você conhece muito bem a história da oferta da viúva, a qual realmente ali ofertou de todo o seu coração. É interessante que a administração do templo ali, e a lição ela traz esse ponto, ela era corrupta, mas mesmo assim Jesus ele não condenou, mas sim mostrou a importância do povo continuar sendo fiel a Deus. E aqui algo muito importante, porque para Deus não importa qual é o valor, mas se realmente é de todo o seu coração e se realmente você não está roubando a Deus. Recentemente eu fiz um sermão sobre esse assunto e a importância de nós entendermos o contexto da mordomia, não apenas no contexto do tesouro, mas também no contexto do nosso tempo e como eu tenho dedicado o meu tempo para Deus, como eu tenho cuidado em relação ao tempo do sábado, como eu tenho cuidado em relação ao meu tempo livre, mas também como eu tenho cuidado do meu templo, o corpo, que na verdade é templo do Espírito Santo, e o que eu tenho feito com ele, o que eu tenho comido, o que eu tenho bebido, mas também o que eu tenho feito com o meu talento, aquele dom que Deus me concedeu. Será que eu tenho enterrado esses talentos e não estou usando na pregação do Evangelho? E dentro deste contexto da mordomia, é muito importante nós compreendermos que muitos, infelizmente, perderão a salvação. Em especial, a lição nos traz aqui esse contexto do tesouro, esse contexto da fidelidade ao nosso Deus. Muitos têm buscado adorar o Deus Mamon ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso e têm, infelizmente, deixado de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Por esse relato aqui, relatado através dessa testemunha do contexto da viúva, Deus mostra a importância de não olharmos para as pessoas, mas olharmos para Deus e sermos fiéis a eles em todas as áreas da nossa vida. Que Deus possa te abençoar a compreender isso também. Na parte de segunda-feira, vem falando então sobre o contexto de não ficará pedra sobre pedra, e você pode ler aqui então de Marcos, capítulo 1 ao 13, e é interessante que aqui dentro deste contexto é uma sequência cronológica, e é um ponto muito importante para nós entendermos aqui. Primeiramente, entender um pouquinho da história, e vale a pena você aí na sua unidade de Escola Sabatina relatar um pouquinho dessa história. Por exemplo, você entender ali que primeiramente tinha ali o Templo de Salomão, que ele foi destruído ali por Nabucodonosor quando invade Jerusalém, e depois ali você vê que eles constroem um templo menor, que era simples, que era o templo ali de Zorobabel.
E quando Herodes então assume ali o contexto, ele resolve fazer ali uma esplanada do templo, colunas no chamado pórtico ali, a lição traz ali que teria que ser abraçado por mais de um homem, né? 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para envolvê-lo. E ele constrói, então, dentro desse pórtico, né, esse grande templo agora, que também, ao olhar agora Jesus, ao olhar para ele, Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. É interessante que você vê os muros ali, exatamente aquele contexto a qual ele cerca o templo. Aqueles muros, hoje, o povo ali ainda está adorando, mas dentro dos muros não ficou pedra sobre pedra, cumprindo-se então a profecia ali de Cristo. E é interessante nós notarmos que o texto aqui de Marcos 13, 1 ao 13, ele segue então num contexto cronológico. Isso aqui é muito importante, ou seja, a queda do templo ela vem depois de alguns acontecimentos que você tem ali. Então, por exemplo, você vê guerras, você vê rumores de guerras, você vê fome, você vê tempestades. E esses acontecimentos, eles acontecem antes da queda do templo. E a queda do templo acontece no ano 70. Ou seja, antes disso, numa sequência cronológica, aconteceriam então alguns fenômenos sobrenaturais na Terra. É interessante nós notarmos isso, por exemplo, quando você vai ao livro de Atos, no capítulo 11, lá no verso 28, você vai ver ali que nos fala de uma fome. E uma fome ali que foi na época do imperador Cláudio. Quando você vai no contexto histórico, você vai ver que em Roma, no ano 41 e 42, aconteceu ali então essa fome. Se você for um pouquinho mais, você vai no contexto de uma segunda fome que acontece agora na Judéia no ano de 45. Ou, se você vai, por exemplo, no relato de terremotos, você vai ver ali, por exemplo, um grande terremoto que acontece em 46 em Creta. E outros mais, como você vai, por exemplo, no contexto de guerra, você vai ver ali que no ano 58 inicia o contexto da guerra entre Roma e o Império Parta. Se você vai ali no contexto, por exemplo, de 66, no ano 66, você vai ver ali as revoltas judaicas. Ou seja, esses acontecimentos que muitas vezes nós aplicamos ele para o futuro, na verdade eles estão num contexto que era antes da queda de Jerusalém. Não estou dizendo que esses acontecimentos não aconteceriam ainda com o passar do tempo. Sim, ainda acontecem hoje. Mas naquele contexto, dentro da profecia aqui do livro de Marcos, dentro da profecia do livro de Mateus, mostrava então esse princípio das dores, esse início das dores, até que acontecesse então o contexto da destruição de Jerusalém. Ou seja, esse é um ponto realmente muito importante para nós compreendermos. Em Marcos 13:10, por exemplo, também foi cumprido, que era a pregação ali do contexto do Evangelho. E se nós formos ali no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 23, você vai ver então que o Evangelho também tinha sido pregado a todo mundo. Quando a gente vai no contexto de Apocalipse, nós veremos também que o Evangelho, a mensagem dos 3 anjos, serão pregadas novamente em todo o mundo. Mas isso já aconteceu dentro da história. E ela acontece ali no contexto, quando você vê em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, que esse evangelho, então, ele é pregado pelos discípulos, então, em todo o mundo. E, ou seja, esses acontecimentos aqui do livro de Marcos, até ali o versículo 13, eles, então, estão dentro de um contexto cronológico que acontece, então, antes da queda. Após isso, então, vem alguns acontecimentos que agora relatam o contexto da volta de Jesus. E esse ponto é muito importante nós entendermos também. A parte de terça-feira, o abominável da desolação, é importante você fazer um paralelo dentro deste contexto aqui com o livro de Daniel. E a lição nos traz a importância de compreendermos isso. Quando você vai em Mateus 24, se eu não me engano é o verso 15, você vai ver ali que relata também que foi ali uma profecia feita por Daniel. Ou seja, Mateus ele faz um paralelo com Daniel. Então esse texto aqui de Marcos, capítulo 13, 14 ao 18, sobre o abominável da desolação, para que eu consiga compreendê-lo, eu preciso fazer esse paralelo com o livro de Daniel. Exatamente isso, ou seja, para que eu entenda profecias, eu preciso fazer alguns paralelos.
Eu preciso ligar alguns textos para que eu possa realmente compreender e sim entrar dentro da história. Lembrando que a nossa metodologia adventista de interpretação de profecias, nós temos uma interpretação historicista. Existem alguns que trabalham futurismo, preterismo, mas nós, na verdade, trabalhamos o historicismo. E esse é um ponto muito importante, por isso é realmente muito importante você compreender e entrar um pouquinho dentro da história também, para compreender algumas profecias que já aconteceram no passado, que acontecem no presente e outras que irão acontecer no futuro. Profecias que aconteceram no passado não irão acontecer no futuro. Eu não posso ligar esses fatos e dizer porque aconteceu no passado também irão acontecer no futuro. Então, se já se cumpriu no passado, já se cumpriu. E eu preciso compreender este ponto, onde muitas pessoas, infelizmente, têm se perdido dentro deste contexto da história. Tá bom? A parte aqui do abominável da desolação, é importante nós compreendermos então ali a respeito de Jerusalém e a respeito de Roma. O abominável da desolação era Jerusalém ali rodeada pelo exército de Roma. E onde a abominação, Roma, né, destruiria então ali Jerusalém. E eles deveriam fugir da Judéia, e é interessante nós notarmos esse ponto, porque há uma profecia dentro do contexto que Jesus relata para eles, que quando eles vissem isso acontecer, eles deveriam fugir dali. E quando eles viram Sete Galo ali, que se retira depois de estar cercando ali Jerusalém, eles então entendem e lembram da profecia e fogem então ali de Jerusalém, fogem dali, e aí depois vem as tropas de Tito, que cerca então e destrói Jerusalém. Então é interessante você entrar dentro da história, e Tito ali no ano 70, então esse general romano Tito, ele cerca então Jerusalém. Ou seja, a lição nos traz então que o abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60. O ungido aqui dentro do contexto é o Cristo, é o Messias, é o príncipe que haveria de vir. A lição aqui ela coloca como sendo ali o contexto de ser Tito, né? A gente pode entrar no contexto de César e aqui no contexto agora de Tito, que é agora esse príncipe que haveria de vir e é mencionado então em Daniel, e acontece então ali a destruição de Jerusalém. A parte de quarta-feira vem falando sobre a grande tribulação. É importante nós entendermos sobre 3 grandes tribulações. A primeira delas, a destruição de Jerusalém. A segunda delas, um período de tempo, 1260 anos, que vai do ano 538 a 1798. E é exatamente esse contexto aqui que o livro de Marcos está nos relatando aqui. E uma terceira tribulação, que é Miguel ali, quando ele se levanta, e o Espírito Santo, então, ele será retirado dos ímpios aqui da terra. Mas a lição traz, então, esse período de 1260 anos, que vai do ano 538 ao ano de 1798, aonde Deus também ali, ele abrevia o povo de Cristo, ali deveria ter cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, e Deus então, ele abrevia também esse período, trazendo então esse alerta, um cuidado para o povo, que também serve de alerta para nós hoje nos últimos dias, antes também de termos essa grande tribulação, que é a terceira tribulação que acontecerá antes da volta de Jesus, ok? E a importância também de nós cuidarmos para não sermos enganados pelo inimigo de Deus. A parte de quinta-feira vem falando sobre a vinda do Filho do Homem. E aqui relata então algumas profecias que acontecem dentro da história. Marcos 13, ali 24 ao 32, onde o sol negro, ali o dia escuro, que acontece em 1780. Não fala em Marcos sobre o terremoto, em Mateus fala sobre o grande terremoto, que acontece ali em 1755, que é o terremoto de Lisboa, e também a chuva de estrelas, que acontece em 1831. E a importância de fazermos, sim, um paralelo agora com o livro de Apocalipse. Em outras palavras,
A lição de sexta-feira agora ela diz no final, ali no livro Desejado de Todas as Nações, como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declararam a verdade para seu tempo, assim os servos de Cristo hoje darão a advertência especial para essa geração. Deus te chama a anunciar, a falar, a compreender e anunciar para as pessoas sobre a breve volta de Jesus. Que Deus te ilumine a compreender sobre os últimos dias, para que você não seja enganado pelo inimigo de Deus, para que você compreenda, mas não apenas você, mas para que você possa anunciar a breve volta de Jesus ao mundo que precisa ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.